Olá, estamos começando mais um Casados e Felizes e hoje nós vamos apresentar para vocês o terceiro elemento do nosso casamento. Espera aí. Tcharam! Roda a vinheta. Bom, hoje a gente trouxe a Helena aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa história e quem sabe ajudar alguém aí do outro lado que esteja passando pelo que a gente passou. Para começar, nós demoramos um tempo até que a Helena chegasse, né? E foi um tempo de certa ansiedade, de certa angústia, né? De até um certo medo, será que não vai chegar? Bom, por fim ela está aqui, a gente vai falar dessa história numa próxima oportunidade, porque hoje a gente quer falar sobre esse primeiro ano de vida dela. A Helena tem 1 ano e 1 mês e esse primeiro ano foi um ano de muitos desafios e é sobre ele que a gente vai falar. Mas começa você, Márcio, você como pai, como foi esse primeiro ano, quais foram as dificuldades do seu ponto de vista, o que teve, o que você aprendeu com ela? Claro que o que foi bom, tudo foi bom porque ela tá aqui, né? Sim. Mas o que ressaltou para você nesse período? Bom, Mari, o que teve de importante, de desafio nesse primeiro ano? Na verdade, eu acho que até um pouco mais do que o primeiro ano. Antes, né, como você disse, o processo que a gente passou de espera pela vida da Helena foi um trabalhar do Senhor na nossa vida, né? A gente passou momentos de aflição, parecia que não ia vir, até que deu tudo certo, foi no tempo de Deus, a gente conseguiu entender que o Senhor estava nos preparando. Isso ajudou muito também pra gente, por quê? Porque nós conseguimos nos planejar, então a Helena veio, na medida do possível, ela veio planejada, então isso facilitou a nossa mente a estar preparado para esse desafio. Quando a gente chegou no desafio, viu que a gente não era tão simples quanto a gente achou quando você estava grávida, né? Então é uma grande mudança. Algo que me chamou muita atenção no primeiro dia, que foi muito importante para mim, foi o sentimento que nasceu naquele dia que eu peguei ela no colo. Foi algo que eu senti da parte de Deus, como se Ele tivesse dado um sentimento que eu não tinha, né, para mim, e aquilo foi magnífico, que realmente é aquilo que é o amor de pai, que é independente de qualquer situação, independente se a Helena esteja brincando, aprontando ou fazendo qualquer coisa, esse sentimento ele não muda, é incondicional. Então foi uma das coisas que me marcou muito desde o primeiro dia e ele só aumenta, né? A cada dia ele tem aumentado muito. E outra coisa também que para mim é muito interessante são os desafios que a gente tem do quê? Da mudança da rotina. A mudança da rotina foi algo drástico. A nossa vida não tinha mais a prioridade igual, né? Nós pensávamos em fazer coisas só com a gente, então mudou a nossa rotina, as coisas que a gente iria fazer, os lugares aonde a gente poderia ir. Então tudo isso mudou e é desconfortável. É impossível você falar assim, poxa, não é desconfortável. Mas quando a gente aprende a se adaptar a isso, e algo que é muito importante, que aí você depois pode até comentar, a parceria do pai e da mãe, né? Tanto no cuidado da criança, né? Que a gente é tudo de primeira viagem, então qualquer coisinha a gente já, né? Quantas vezes a gente já ficou em choque nas madrugadas sem saber o que fazer, só que a parceria do casal nesse momento, eu falo principalmente nós homens, precisamos participar da vida dos nossos filhos desde o nascimento, ajudando a mãe, aprendendo a cuidar, aprendendo a dar banho, participando. Por quê? Porque a mulher ela tem uma explosão de emoções por causa de questões hormonais, né? E a nossa participação vai fazer toda a diferença nisso, né, Mari? É verdade, Márcio, com certeza. A parceria do pai faz toda a diferença. Falando agora da minha experiência nesse ano, embora não tenha achado tão difícil assim cuidar da Helena,
Como eu disse, em outro vídeo a gente fala sobre isso, mas a gestação para mim foi o período mais difícil. Depois que ela nasceu, foi muito mais tranquilo para mim como mãe. Mas com certeza a sua parceria enquanto pai faz diferença, e não só a rede de apoio familiar, os avós, os tios, as pessoas ao redor que estão com você, isso faz muita diferença, né? Tem muitas coisas que a gente não conseguiria fazer se não fossem essas pessoas, né? Os vídeos mesmo aqui, hoje a Helena tá aqui, mas nas vezes em que ela não está, tem que ter alguém para cuidar dela. E a gente sempre tem, graças a Deus, alguém que faça isso por nós, né? Porque ela é muito amada também, foi muito desejada pela família e a gente conta com esse apoio. O que eu achei assim, de mais difícil, que eu acho, claro, a questão da rotina, mas eu acho que pra mim é mais tranquilo, né? A questão de adaptação. Geralmente pro pai é mais complicado. Mas quando ela fica doente ou acontece qualquer situação que seja fora do normal ali dela, é muito difícil. É muito difícil. Quando a gente vê mãe assim preocupada por um resfriadinho, a gente pensa, é frescura, não é nada demais, o bebê tá bem. Mas só passando pela situação para saber. Qualquer alteração na saúde dela, esses tempos atrás ela teve uma alergia, a gente fica desorientado, né? Fica ali preocupado, sem saber quando aquilo vai passar, e aquilo gera um incômodo para a criança. Enfim, são muitas as situações que a gente enfrenta nesse ano, nesse primeiro ano de vida, porque é o primeiro ano ali de existência do bebê. O casamento muda muito também. Então, uma questão muito importante, falando sobre casamento, é que o casamento nunca mais vai ser o mesmo. Não tenha a ilusão de que passado algum período, passado alguns anos talvez, o casamento vai voltar a ser o que era. Isso não existe. Ele pode até ficar melhor, mas nunca mais vai ser o mesmo, é impossível. E para ele ser melhor, só depende do casal estar disposto a isso, né? O pai ser muito parceiro faz muita diferença para a mulher, porque a mulher passa por uma série de alterações emocionais e hormonais que quando ela tem esse apoio do pai, do bebê, do marido, é muito mais fácil passar, é muito mais fácil lidar, né? Com ela mesma. São muitas questões para a mulher também. A culpa nasce como nunca antes, entre outras várias questões que surgem. Mas com relação ao casamento em si, como todo casal, nós tivemos conflitos, né? Períodos de conflitos intensos até, de ajustes, de você olhar um pro outro e falar o que está acontecendo, não estamos entendendo. Mas tem a ver com esse ajuste mesmo, de uma situação nova que a gente nunca esteve e que precisa se adaptar. Então, isso é verdade, Mari. Uma coisa que eu queria também complementar, que eu acho que é interessante, é que durante esse período que a gente teve de adaptação, como a Mari disse, nós tivemos conflitos, mas o que muda tudo é a maneira que nós respondemos a esses conflitos. Vai chegar o ponto de ter uma discussão, que é natural, mas a maneira que a gente usou para lidar com isso foi como? Vamos sentar, vamos sentar na mesa ali, vamos conversar, vamos entender quais esses pontos que a gente precisa ajustar, porque, por exemplo, eu sempre comento com ela, é muito novo para mim, para ela também. Eu tenho as minhas limitações que são diferentes das limitações delas como pai, como agir, nas coisas que tem que fazer. Então aí a gente conversa, alinha os pontos, eu ajudo ela me ajuda também, tá? E isso faz com que o nosso relacionamento se estreite. Por quê? Porque não é uma competição de quem ajuda e quem não ajuda. Eu tenho esse limite, me ajuda aqui, eu te ajudo nesse limite seu. E aí a gente vai se desenvolvendo e aí a gente foi entendendo o quê? Quando a gente começou a conversar e resolver as coisas assim, a nossa rotina como casal foi se tornando mais agradável de novo. Não vai ser igual, mas ela foi se adaptando de novo e ficou maravilhosa de novo. Por quê? Porque a gente conseguiu lidar com esses assuntos. Uma outra coisa também que é muito importante. Eu tenho um filho e para que eu tenho um filho? Existe um propósito. Nós como cristãos acreditamos nisso, que o Senhor é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele é um Deus de geração. E
A partir do momento que eu tenho um filho, eu preciso transmitir aquilo que Deus está transmitindo para mim e para minha filha, né? Nós precisamos transmitir isso. E aí eu te faço uma pergunta em casa. O que você tem transmitido para os seus filhos? Por mais que ela seja pequena, que ela ainda não entenda, a transferência à base de uma oração, os hábitos que nós temos na nossa casa, isso vai mudar a maneira dela ver as coisas, né? Isso vai criar uma cultura nela, né? Porque ela vai acompanhando isso durante toda a vida, os nossos hábitos, a vida de leitura, tudo isso vai fazer diferença para ela ser alguém mais parecida com Jesus, pelo menos começar da onde a gente já está. Então isso é muito importante, e isso também gasta o quê? Tempo. Nós precisamos entender que nós precisamos dedicar tempo para a nossa família, é algo precioso para Deus a família, como a gente já disse até em outros vídeos. Mas se eu não gastar tempo com essa família, com a minha filha, com os próximos filhos que a gente tiver, levar a vida no automático, nós não vamos ver os frutos do Senhor já habitando sobre os nossos filhos, né? Sim. Então é isso, Mari. Eu acho que por hoje é isso. Tem muitas situações dentro do casamento, quando os filhos chegam, que podem ser faladas, né? Que podem ser faladas, que devem ser faladas. Mas se a gente for se alongar muito aqui, esse vídeo vai durar horas. E a ideia é trazer só justamente essa pincelada. Em outros momentos a gente falar de temas mais específicos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado de conhecer a Helena, né? Que não parou aqui quieta 1 minuto. Espero que você que deseja ser mãe, que deseja ser pai, realize esse sonho no tempo do Senhor, porque a gente às vezes quer apressar as coisas e as coisas precisam acontecer no tempo de Deus. E você que já tem filhos e tem encontrado dificuldades, busca em Deus sabedoria, porque Ele dá. Busca na palavra de Deus, porque ela dá sabedoria para lidar com os filhos e para lidar com o casamento. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Né?